hoje, mas vou tentar passar para vocês uma história da língua portuguesa. O que eu fiz como revisão? Eu selecionei algumas questões de concurso, porque as questões são recorrentes. Vai ver que a crase vai sempre ter, concordância sempre. Então, eu selecionei algumas questões para discutir com vocês e mostrar qual seria o raciocínio. Muita gente já viu isso aqui, mas qual é o raciocínio para responder essa questão? O que eu tenho que fazer para entender, para não precisar ficar pensando muito? Então, olhar para a questão, como resolver a questão. A minha responsabilidade hoje é a parte de português e também de redação. Essa noite eu sonhei com os homens lá de cima, eles me passaram alguns temas de redação, assim. Eu ando assim com os homens lá em cima, não lá no CESP, um pouquinho mais para cima. O telefone eles não me atenderam ontem. Mas eu vou fazer isso. Depois a gente vai conversar. Sabe, acredito que essa noite, sabe o que eu sonhei? Que veio um gráfico. Vi um gráfico na minha frente com dados estatísticos. Porque eu fui dormir e disse, meu Deus, me ajude. O que pode ser? Temas assim ligados a temas abstratos, ética, sabe, a coisa assim. Mas aquilo me veio dados. Daí eu olhei o computador, tem algumas questões de prova últimas que eles estão colocando assim gráficos, tiras com dados estatísticos para você a partir dali levantar, fazer seu texto. Mas eu não sei, não é brincadeira, eu sonhei mesmo, que vai cair isso não, né? Claro, não sei, mas eu sonhei porque eu estou preocupada com a prova. Então, depois nós conversamos sobre redação. Vamos pensar sobre as questões dicas de português. Não, um pouquinho de pontuação, um pouquinho de concordância, um pouquinho de regência, como é que eu olho. Para aqueles que já conhecem, que bom rever. Para aqueles que não conhecem, pô, eu não tinha sacado isso. Essa é a minha preocupação, então. E lembre que tem vaga para todos vocês. Lá a vaga é sua, né? Vocês têm que acreditar que vocês não têm concorrente. Vocês são os próprios concorrentes, vocês vão ganhar essa vaga, porque tem vaga para todos. Vamos ver se eu sei lidar com esse negócio, que de vez em quando me bato um pouquinho com ele. Acho que sim. Então, aqui, ó. Então, são trechos de texto que eu selecionei para pensar a pontuação. Olha, na linha 5, mantém-se a correção gramatical. Tudo vocês têm material aí. Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir o sinal de 2 pontos por ponto final. Mas eu quis chamar a atenção que seria... O que vocês acham? Está certo ou errado? Colocando-se inicial maiúsculo em no. Por exemplo, aqui. Bem ao contrário, elas apenas voltaram a atuar essencialmente como bancos. O que eles estão propondo? Substituir o sinal de 2 pontos por ponto final, mas tem que ter essa informação, colocando-se inicial maiúsculo em no. Porque se eles propusessem trocar 2 pontos por ponto final sem essa observação de mudar a letra, estaria errada. Porque você sabe que não basta mudar o ponto, mas também tem que mudar a letra no ano passado. E só se coloca ponto final se a frase tiver sentido completo. Claro que é um trecho de um outro texto. Elas apenas voltaram a atuar essencialmente como bancos. Ponto final. Tem sentido para ponto final? Tem sentido para ponto final. Então, essa aqui a gente vai considerar como conceito certo. Tá? Conceito certo. Aí vamos à frente. 2. O principal, aqui tem mais um texto, e aqui diz: mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir a vírgula após spreads por sinal de 2 pontos. De novo. Aí eu me lembro que eu questionei em sala, o pessoal disse, mas como é que pode se depois tem uma vírgula antes do quê? Ué, mas se você percebe que depois, quando é que a gente usa 2 pontos? Ou quando vem uma explicação, ou quando vem uma enumeração, ou quando vem uma citação. É possível colocar 2 pontos? Claro que é. Se vocês lerem o pedacinho do trecho e observarem que o principal motivo da fraca aceleração da concorrência do sistema bancário é a permanência dos altos spreads. O que vem depois? A diferença que o banco paga ao captar e o que cobra emprestar. Essa é a explicação dos spreads, portanto, é possível colocar os 2 pontos. Não houve alteração de letra, porque ela já estava com letra minúscula, desculpe. Então, depois de vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, letra minúscula. Portanto, essa aqui também vamos colocar conceito certo. Né? Conceito certo. Na dúvida, a gente não marque, não chute. Mas você vai ter que marcar alguma, no momento qualquer. Não vai deixar sem marcar, não tem nota de corte, não adianta.
As vírgulas, eu me lembro que teve uma prova de PRF que os alunos falaram, na dúvida não marque, na dúvida não marque, em 2004. Não sei se foi 2003, PRF. Foi um ano assim. Nós falamos, professor, na dúvida não marque, a gente não marcou nada. Eu falei, não, era tanto assim. Alguma coisa tem que marcar. Olha, que diz assim, as vírgulas logo após comemorar e comum podem, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser substituídas por travessões. É outra dica que eu dou. Normalmente, vírgulas permitem a vírgula trocar por travessão. Então, travessão é o que vem entre travessão? Vem uma explicação. Opa, esqueci de marcar um negócio aqui. Então, eu posso colocar como, olha aqui, embora sejam muitos os motivos para comemorar, como a manutenção da paz e a consolidação do mercado comum, os chefes dos 27 Estados-membros, eles seguem o texto. Então, quando há vírgula, eu posso trocar por travessões. É possível porque ele está explicando um termo. Ah, eu poderia colocar entre parênteses, às vezes dá. Mas nem sempre o que está entre parênteses dá para trocar por vírgulas. Né? Porque o que está dentro, vírgulas, o que está entre vírgulas faz parte do texto. Tem comprometimento sintático com o texto. Então, essa também vamos considerar correta. Aqui, ó, mais uma, veja só, no mesmo texto, duas questões de pontuação. Toda prova tem pontuação. Né? Então, veja só. Mantém-se a correção gramatical do texto ao se escrever com o que se preocupar, dois pontos, a discussão, em lugar do trecho com o que se preocupar, ponto, a discussão. É a típica questão de ponto por dois pontos, por travessão. A prova toda ela trata de substituições. Então, aqui no texto diz assim, os chefes dos 27 Estados-membros têm muito com o que se preocupar, ponto. A discussão sobre a Constituição Única não vai adiante, a expansão para o leste dificulta a tomada de decisões e os cidadãos têm dificuldades para identificar-se como parte da mega estrutura europeia. Gente, isso aí é uma explicação. Por isso que é possível. E eles propuseram já a troca assim. Então, não era só para trocar, eles já deram os dois pontos com a letra minúscula. Então, alguém me disse, mas professora, aqui não houve alteração de letra. Eu falei, mas eles já colocaram. Eles têm muito com o que se preocupar. A discussão, quer dizer, cabem então os dois pontos, porque vem uma explicação após. Portanto, essa também está certa. Mais uma. Vamos ver à frente. 4. Aí, outra comum das provas. Temos o texto, diz assim, na linha 2, a ausência de uma vírgula logo após seguro indica que o trecho, que é o Brasil, inicia uma oração explicativa. Vocês concordam com isso? É uma explicativa? A ausência de vírgula é? Não. Então, as orações subordinadas, deixa eu marcar aqui um pouquinho. Quando tem pronome relativo que se refere ao termo anterior, ele inicia uma oração. Quando não tem vírgula, ela é uma restritiva. Tá? Restritiva, gente, é sem vírgula. Quando ela tem vírgula, ela é uma explicativa. Então, as orações que têm iniciadas por que o Brasil contrata. Então, veja só. As reservas internacionais de moeda forte funcionam como um seguro, o qual o Brasil contrata para proteger contra os eventuais ataques, etc, etc. Esse que eu posso substituir por o qual, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele está iniciando a subordinada. Então, restritiva, aguarde, gente, é sem vírgula. Quando há vírgula isolando a oração, ela é uma explicativa. Várias provas têm o mesmo tipo de questão. Portanto, essa está errada. Vamos à próxima. Aqui. Aí nós temos o texto, mas a pergunta ficou para lá. Eu acho que eu vou deixar o texto, as perguntas estão lá em cima. Vocês estão acompanhando as perguntas em mãos? Eu vou deixar o texto, eu fico para cima e para baixo que fica complicado. Se tem as perguntas em mãos aí. Tá, vamos ver a primeira pergunta. Eu aproveitei, olha, desse texto, 4 questões. Eu aproveito para falar uma série de coisas aqui. Vocês têm a forma verbal faz. Aqui, ó. Está no singular porque concorda com o Oriente Médio?
Entendeu? Então, essa é outra que vocês já viram trocentas vezes quem estudou questão. Então, você pergunta o que faz parte do esforço. Para saber quem é o sujeito, o agente da ação, faz a pergunta o que, quem antes do verbo. O que faz parte do esforço em acompanhar o fenômeno? A análise dos assuntos relativos. Então, faça a pergunta o que antes do verbo e descubra o sujeito. Essa primeira pode colocar errada. Aí é uma troca de preposição, diz ali. Como é que tem a questão? Se a preposição em for substituída pela preposição para, prejudica-se a correção gramatical do período? Aí a questão da regência, vamos ver. Esforço em acompanhar, esforço para acompanhar. Digamos assim, eu não conheço bem regência, mas fica bom para o ouvido? Esforço em, esforço para, fica bom? Então vamos trocar. Esforço para. E é possível, gente. Esforço para acompanhar. Muitas dessas, como é que você vai ter base disso? A minha base é a minha vivência, a minha leitura, meu conhecimento. Deu certo, ficou bom para o meu ouvido. Então, tudo bem. Então, vamos aceitar. Dá certo, sim, é correto. A outra, as vírgulas após radicais e região justificam-se por isolar a expressão de caráter adverbial intercalado em uma oração? Aqui, ó, essas vírgulas, aqui, ó. O que é caráter adverbial, se eles colocarem isso? Que linguagem é essa? Caráter adverbial é a mesma coisa que quem já passou por uma análise sintática na vida sabe que existe um termo de oração lá que se chama adjunto adverbial, que pode ser de tempo, que pode ser de lugar, entendeu? Então, fora da região, adjunto adverbial de lugar. Normalmente, o adjunto adverbial ele vem intercalado, que é o caso. A vírgula está isolando, sim, expressão de caráter, como foi colocado ali, adverbial. Significa adjunto adverbial. E outra, a substituição da forma verbal possam por podem mantém a correção gramatical e a coerência do texto? Será que eu posso ler assim, então? E a possibilidade de que simpatizantes dessas organizações podem engajar-se? Não fica bom. Digamos que eu nem sei por que, não interessa, professora, não cabe bem. Mas eu já vou dizendo assim. Professora, pode perguntar essas coisas. Possa, que eu possa, que tu possas, que ele possa. Esse termo aqui está no presente, então guarda esse nome, presente do subjuntivo. Todo verbo que é flexionado no subjuntivo estabelece relação de hipótese, ideia hipotética. Então, associe hipotética, incerta, possível. Então, guarde subjuntivo, ideia hipotética. E aqui diz assim, possibilidade, possam. Isso é uma ideia incerta, hipotética. Então, quando eles comentarem, o verbo está no subjuntivo, por isso se justifica sempre ideia hipotética, que é presente, imperfeito e futuro. Que eu, se eu, quando eu. Agora, podem, o pode é presente do indicativo. Pode, presente do indicativo, indica uma ação certa. Eu posso fazer o trabalho. Talvez eu possa completar o trabalho. Veja que eu posso indicativo certo. Talvez eu possa subjuntivo possível. Então, associe. Eles usam muito nas provas. Subjuntivo e ideia hipotética. Guardem isso. Pelo menos até amanhã. Aí, vamos lá. A gente pensa que é muita informação para guardar tudo de uma vez. Professor, até amanhã, por favor. Depois a prova de escrivão também. Aí, as demais. Então, fazendo aqui. Errada a primeira, só para a gente marcar certa, errada. Hã? Gente, a forma verbal faz está no singular, porque concorda? Prejudica? Não prejudica. Obrigada. Olha como vocês estão atentos. Obrigada. Não prejudica, exatamente. A outra está certa ou está errada? Tudo bem. Então, eu posso trocar e prejudica? Não prejudica. Próxima. Para uma questão da BIM. A partícula sem ampliou-se indica que o sujeito da oração é indeterminado.
Também está se usando muito esse tipo de questão. Porque você sabe que o ser, quando ele acompanha o verbo, ele tem algumas funções. Ou é partícula passivadora, ele indica que o sujeito é indeterminado, pronome reflexivo, partícula expletiva, lá tem as suas funções. Primeiro, para saber se é indeterminado, eu preciso verificar se o texto traz o sujeito ou não. Olha lá. Vocês acham que é sujeito indeterminado? Esse C indica que é sujeito indeterminado? Que é que se ampliou? A expansão do terrorismo internacional na última década está diretamente relacionada ao crescimento de sua vertente islâmica, que por sua vez ampliou-se. Quem que é o sujeito? A vertente islâmica, que por sua vez ampliou-se. Então, não é sujeito indeterminado. Eles estão jogando muito. Outra característica, para ser indeterminado, o verbo vai estar sempre no singular. Às vezes, eles colocam o verbo no plural, chamando de indeterminado. Sujeito indeterminado, ou é o verbo no singular com C, ou o verbo no plural. Mas assim, precisa-se de, acredita-se em, vive-se bem. Você não sabe quem é o sujeito. Então, aqui está dizendo que, agora você me ajuda a ler direito, indica que o sujeito é determinado? Não. Então, a resposta está errada. Muito bem. Vamos à próxima. Processo. A linha 24, a forma verbal tem-se afirmado, estabelece relação de concordância com o termo antecedente ideologia. Concordam? Por isso, não precisa nem ficar pensando muito. Lembre-se que, se há um tem com acento, ele está flexionado no plural. Então, se ele está flexionado no plural, como é que ele vai concordar com ideologia? Né? Lembre que o verbo ter, ele é flexionado assim. Ele tem no singular e eles, vou colocar tem no plural. Então, se o sujeito estiver no plural, sim, mas ideologia deveria estar acentuado, quer dizer, sem acento. Ó. O processo é totalmente coerente com as premissas da ideologia econômica que tem. Quem que é o sujeito? Quem é que tem se afirmado? As premissas. Então, não precisaria nem pensar muito, porque eu já sei que não iria para o plural, porque está no plural, ideologia é singular. Aqui, ó, foi um texto do TCU que diz assim: o verbo ter na linha 1 está empregado no sentido de haver e existir. Aí vem com essa história. Por isso, mantém-se no singular, sem concordar com o sujeito da oração 20 aranhas. Aí eles começam a complicar com as regras e você fica meio confuso. Sei que o verbo haver não tem plural, então o verbo ter também não tem. Não, o verbo haver no sentido de existir não tem plural. Só que aqui, dentro de um mês, tinha comigo 20 aranhas. Quem que é o sujeito da oração? Eu tinha comigo 20, não é as aranhas que é o sujeito. Né? Então, eles começam assim, está empregado no sentido de haver, por isso mantém-se no singular. Claro que não, o sujeito é oculto. Dentro de um mês, tinha comigo 20 aranhas, no mês seguinte, 55, o sujeito oculto, eu. Então, aqui está errada essa questão. Tomar cuidado com essas concordâncias todas. Vamos à frente. Mais um pouquinho. Olha, aí mais um texto. Não me lembro de qual prova, mas essas são recentes. O termo as pode, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser substituído por a. Aquela questão de crase. Então, quando são historicizados, relativizados no contexto que gerou, remetidos às suas condições. Olha, antes de pronome possessivo, eu posso tirar o artigo. E se eu tirar o artigo, eu vou tirar a crase. Vai ficar remetidos a quê? Remetidos a suas condições. Mas dá para escrever assim? Dá. Eu posso simplesmente não aceitar. Eu não quero usar o artigo.
Entendeu? Então, esse A que está aqui é um A apenas de preposição. Fica correto o período sim. Vai crase quando tem pronome possessivo acompanhado de nome. Está no plural, sempre vai ter crase. Mas se eu tirar o artigo e deixar no singular só com preposição, A no singular, suas no plural, questão de crase singular, plural, nunca vai ter crase, hein? Singular, plural não há. Então, o termo as pode, sem prejuízo para correção, ser substituído por A? Pode. Ele fica apenas na condição, ele é só preposição. Então, aqui está correta a questão. Vamos ver a próxima. 10. Outra questão de crase comum que eu acho que vocês vão encontrar de novo nessa prova de amanhã. O emprego do sinal indicativo de crase em as raízes justifica-se, crase justifica-se por regência. É a regência do verbo do nome que exige uma preposição com um artigo ou outro pronome e faz-se a crase. Então, o emprego do sinal indicativo de crase em as raízes justifica-se pela regência de associados e pela presença de artigo. O sinal deveria ser eliminado caso a preposição viesse sem o artigo. Concordam? Sim. Então, associados às raízes. O que está dizendo aqui? Existe a crase porque associados a preposição fica no singular. Se tem um S, é porque tem artigo. A soma de A mais As dá A com crase. Se a gente tirar o artigo, o que vai acontecer? Vai cair a crase. Olha, o emprego do sinal se justifica pela regência de associados a e pela presença do artigo. Agora, o sinal deverá ser eliminado caso a preposição venha sem o artigo. Tirei o artigo, preposição sozinha, sem crase. Tá? Então, é isso. É uma questão também bem comum nessas provas. Então, correta a 10. Vamos ver a outra. Não, para cá. Aqui, ó. A partícula C indica um sujeito indeterminado para o verbo processar. Ó, viram? Nossa, em todas as provas eu vi isso, você não tem que colocar, não é impossível. Ó, não podemos ignorar as mudanças que se processam. Gente, se tem um se ao lado do verbo, de novo, para ser sujeito indeterminado, o verbo deve estar no singular ou plural? Singular. Então, se ele está no plural com C, nunca seria sujeito indeterminado. Não tem como. Então, o verbo está aqui no plural e tem o C. E daí tem aqui, ó, as mudanças que se processam. Então, a partícula C indica que o sujeito é indeterminado. É óbvio que não. Está evidente, está ali no quadro, ele está flexionado no plural. Nunca seria indeterminado. Próximo. Vamos ver aqui, ó. Ali, o governo vem perseguindo, desde 95, combater a pobreza estrutural e promover a inclusão social após ampliar a oferta de vagas no ensino fundamental. A forma verbal vem perseguindo possui 3 complementos diretos. Está dizendo que tem 3 objetos diretos. Complemento direto, objeto direto. Será que tem que são pobreza, inclusão e oferta de vagas? Será que vocês concordam com isso? Certo ou errado? Essa era do sem resposta? Não, esta é fácil. Olha, é só olhar aqui no texto. Vem perseguindo o quê? Faz-se a pergunta o quê depois do verbo. O que é que ele vem perseguindo, gente? Combater a pobreza estrutural e promover a inclusão social. Esses que são os complementos diretos. Isso é objeto direto. Após ampliar a oferta de vagas, isso é depois. Mas o complemento direto é combater e promover. Quando está ligado por E, são estruturas paralelas. Os verbos, olha aqui, então complementos verbais, inclusive. Ó. Oracional, a gente chama. Combater a pobreza, promover a inclusão. Então, não é pobreza, nem inclusão, nem oferta de vagas objeto direto. Presta bem atenção na frase. Objeto direto, você lê o período e vê o que vem depois. Ah, esse é o complemento. Com preposição é objeto indireto. Sem preposição é objeto direto. Vamos ver à frente. Aqui nós temos a questão 13.
essa também está sendo comum. Se você tirar o pronome eles no trecho, o menor o risco de eles sofrerem uma crise financeira. Tirando esse eles, mantenha a clareza e a correção do texto, pois a marca de plural em sofrerem, deixa eu só marcar aqui, a marca de plural em sofrerem é suficiente para recuperar o sujeito dessa forma verbal? Isso também está virando moda nas provas. Olha só. Aqui, veja só o que diz. Apesar da máxima de que quanto maiores as reservas internacionais dos países, menor o risco de eles sofrerem uma crise financeira, quando está escrito eles sofrerem, a gente sabe que o sujeito está se referindo a quem? Países, concordam? Países, olha aqui, ó. As reservas, como é que é? Apesar da máxima de que quanto maiores as reservas internacionais dos países, menor o risco de eles sofrerem. Então, a banca diz o seguinte, como o verbo está no plural, não tem problema da identificação do sujeito, uma vez que, se eu tirar o eles, uma vez que o verbo está no plural, então identifica o sujeito. Gente, aqui causa ambiguidade, apesar de muita gente não acreditar nisso, mas se eu tirar o eles, a concordância também pode ser feita com reservas internacionais. Entendeu? Então, eu posso muito bem ler assim, ó. Entretanto, apesar da máxima de que quanto maiores as reservas internacionais dos países, menor o risco de sofrer uma crise financeira. Mas reserva internacional não sofre crise financeira. Mas, portuguesmente falando, da língua portuguesa, se eu tirar o eles, eu posso muito bem acreditar que o verbo está fazendo uma concordância com países, mas também eu posso acreditar que ele está concordando com reservas. Então, prejudica a clareza. Quando eles colocarem isso aqui, ó, mantenha a clareza, é porque tem alguma coisa por trás disso. Ele pode prejudicar a clareza, sim. Então, cuidado com essas questões, leiam todo o período, sempre. Não acreditem só naquela troca, na retirada de palavras. Então, pois a marca de plural, não, essa aqui está errada. Porque causa ambiguidade. Está errada. Uma outra questão aqui. Se redefinirmos guerra com base no número de mortes violentas, poderíamos considerar que o país enfrenta muito um dos conflitos mais sangrentos da história, que é de uma prova de PF passado. Em se redefinirmos, como não se identifica... Olha só. Como não se pode identificar o agente, o pronome se indica indeterminação do sujeito, o que reforça a objetividade e impessoalidade do texto. Gente, primeiro, redefinirmos equivale a nós. Segundo, aqui diz que o se, o pronome se. Isso não é pronome, gente, isso é conjunção. É caso redefinamos. Este se não é nem pronome, isso é uma conjunção. Então, como eles dizem, não pode identificar o sujeito, é claro que pode. Redefinirmos, o verbo está flexionado, o sujeito oculto, nós. Então, esse aqui também é um absurdo. Foi de uma prova de agente de 2004, eu acho. Né? Vamos ver à frente. Aqui, a criação da BIM. A substituição, outro caso que eu queria mostrar para vocês importante. A substituição de necessárias por necessário mantém a correção gramatical do texto. Tem muita gente que, num primeiro momento, acredita que não. Se está no feminino, como é que você vai botar masculino? Vai causar algum problema. Tem que ler todo o período para ver se não é possível fazer uma outra concordância. Então, dê uma olhadinha aqui, ó. A criação da BIM proporcionou ao Estado brasileiro institucionalizar a atividade de inteligência mediante ações de coordenação do fluxo de informações necessárias. A proposta é, dá para trocar necessárias por necessário? O que vocês acham? Não? Vocês diriam que não? Quem que diz que pode? Por quê? Porque concorda com fluxo. Porque ele só está mantendo 10 minutos para a primeira parte da aula? Não, eu tenho 1 hora de aula. Já terminou 1 hora? Você está louco?
Gente, é meia hora de português e meia de redação, guria. Te dou uns tapa. Aí, olha só. Olha aqui, ó. Correção gramatical. Então, não está falando de mudar o sentido. Me deixa nervosa, me fico nervosa. Então, aqui, eu posso trocar por necessário, necessário. Ao falar necessário, eu estou fazendo uma concordância com fluxo. Por isso, não diga não. Leia primeiro o período para ver se não daria para concordar também com o fluxo. Aqui diz a substituição. Por necessário, mantenha a correção. Correção, ok. Espera, já termino. As iniciativas são louváveis, caso a população. Olha outra pergunta comum. A substituição de caso pela conjunção se preservaria a correção gramatical da oração e que se insere não demandaria outras modificações? Cuidado com isso aqui, quando eles colocarem assim, ó, não demandaria outras modificações. Não acredite nisso. No trecho, e respeitaria a função condicional dessa oração? Olha, caso a população, porém, se sinta. Ah, é claro que dá, professora. Caso e se são conjunções irmãs, no mesmo sentido, é condicional, claro que eu posso. Posso, mas não demandaria outra? Claro que demanda. Caso, olha aqui, ó, se a população se sentir. Claro que eu tenho que mudar o verbo aqui, ó. Caso a população se sinta, se a população se sentir, eu tenho que mudar o verbo. Portanto, não concordo com esse não demandaria outras modificações. Conceito errado. Acho que agora é para cá, né? Oh, meu Deus. Estou acabando. Aqui. Ah, outra coisa que eu ia falar para vocês que tem caído em algumas provas é o verbo ser moderno e entrar. Aqui eles estão dizendo que é possível mudar esse verbo para o singular. Então, eu tenho lá. E por isso temos de nos perguntar qual é o preço a pagar para sermos modernos e entrarmos no mundo global. O que eles estão dizendo? É possível trocar por ser moderno para ser moderno e entrar. O que vocês acham? Opção é que não se evidencia o sujeito. Claro que se eu colocar ser moderno, eu não sei quem é o sujeito. Qualquer ser moderno. Então, não se evidencia o sujeito da oração. Ao contrário do que ocorre se o emprego do infinitivo vier flexionado. Infinitivo é esse verbo aqui, ó, sermos. Se ele vier flexionado, o sujeito quem é? Nós. Se ele não vier flexionado, o sujeito eu não sei quem é. Então, o infinitivo eu posso deixar no singular ou no plural. Questão correta. Questão correta. Se eu deixar flexionado, o sujeito é nós, senão ele não se identifica o sujeito. Outra que o pessoal acaba, sem perceber, errando. Olha aqui. Aqui nós temos hoje uma dezena de sítios na internet e usa o mesmo princípio. O desenvolvimento das ideias do texto permite que se substitua uma dezena por cerca de 10. Num primeiro momento, eu acredito que uma dezena é a mesma coisa que cerca de 10. Dá uma olhadinha na frase. Eu posso simplesmente trocar sem prejuízo para a correção gramatical e coerência do texto? Por quê? Porque uma dezena de sítio usa cerca de 10 usam. Presta atenção no verbo. Então, eu não posso trocar. Aí, aqui. Nós nos fazemos. O que eu tenho que dizer? Ah, essa é uma questão também importante. Nós nos fazemos em teias e tensões, tá? Na linha 4, para se evitar a sequência de nós, nos. O pronome ato não poderia ser colocado depois de fazemos, sem que a correção gramatical, de português, né? Fosse prejudicada, sem que a correção gramatical do trecho fosse prejudicada. Então, se eu escrever aqui, eu vou dizer fazemos-nos.
Fazemos-nos. Entender é o seguinte, quando eles colocarem sem que o trecho fosse prejudicado, sem que a correção, prescindindo-se de outras alterações gráficas. Prescindindo é dispensando a alteração gráfica. Se você muda o pronome daqui para cá, tem que tirar o S do verbo. Então, não tem. Prescindir é dispensar. Então, dispensando a alteração gráfica, não dispensa. Aqui, opa, deixa eu mudar. Aqui. Olha, essa questão é uma pena que está passando o tempo, estão dizendo que acabou meu tempo, mas o uso da forma verbal estaríamos, poderia... Eu só queria deixar claro, faz 1 hora que estou aqui na frente? Tá. Não quero saber porque eu tenho direito de ficar 1 hora aqui, mas já faz 1 hora? Então, vamos voltar aqui, ó. Voltando. Olha, então, a número 19. Prescindindo-se de outras alterações gráficas, está errada. Não prescinde, não dispensa alteração. Já estou terminando aqui. Estaríamos envolvidos... Aqui tem o texto. Olha só o que eles dizem. É que essas questões são importantes, eu não posso pular. A forma verbal flexionada na primeira pessoa, estaríamos, olha só, um pouquinho de paciência, inclui autor e leitores no desenvolvimento da argumentação, de tal modo que seria coerente e gramaticalmente correto, o homem vai adquirindo, trocar por vamos adquirindo. É isso que eu disse. Quando, eu só coloquei essa questão para chamar a atenção aqui. Quando eu digo, eles envolveram o candidato assim, se está escrito estaríamos, significa que o sujeito, o nós está presente, autor e leitor. Por isso, em vez de colocar o homem vai adquirindo, eles estão propondo colocar vamos, não é isso? Adquirindo. Colocar isso aqui, ó. É correto substituir o homem vai adquirindo por vamos adquirindo. Aí você vai observar que não, porque se eu vou colocar vamos adquirindo, lendo todo o período, eu vou ter que trocar, ó, nossas aptidões, queria chamar a atenção disso, dos pronomes, nossos gostos. Então, eu não posso simplesmente trocar, eu teria que trocar todos os pronomes que estão juntos. Então, simplesmente trocar uma forma por outra, não dá, está errado, não é possível. Ali, aqui é de redação oficial que eu quis colocar também chamando a atenção. Desconsiderando as margens e os espaços adequados respeito às normas de redação do documento oficial encaminhado por um chefe. Então, você tem que prestar bem atenção aqui, ó. Ele está indo de um chefe de seção para o diretor, você está indo para um superior hierárquico. Daí, isso é o tipo de questão de redação oficial. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Por fim e por oportuno. Esse por fim, eu sempre falo à turma, não se coloca mais em ofício, por fim. Mas o problema maior dessa questão está no fecho. Fecho de redação oficial. Se vai para um superior hierárquico, e não posso usar atenciosamente, gente, é respeitosamente. Respeitosamente, não atenciosamente. Então, tem que mudar aqui, ó. Esse é o erro da questão. Tá? Então, vamos mudar essa. Mais uma aqui de redação oficial. Aí vem toda a característica do texto oficial. E aí vem a pergunta da 22. O uso do padrão culto da linguagem em um texto oficial reduz o tempo despendido com sua revisão passa a ser dispensável? Eu digo errado. Mas é da parte de português? Bom, não percebi. Posso continuar? Eu estou ficando nervosa. Ó, o uso do padrão em um texto oficial reduz o tempo despendido com sua revisão? Não. Aviso, ofício e memorando apresentam a mesma função? Não, gente. São funções diferentes. Aviso é documento expedido por ministros, certo? Ofício por outras autoridades.
mas eles têm o mesmo modelo. O que os distingue é fundamentalmente a diagramação. A diagramação é parecida, mas a função é diferente. Então, são altos cargos que emitem ofício, aviso. Ofício e memorando é uma documentação interna. Então, tem a mesma diagramação, mas o que os distingue fundamentalmente a diagramação, não. É a forma, é a função. E é fundamental observar o emprego correto dos pronomes de tratamento em expedientes oficial, o que somado aos cuidados imprime formalidade correta. Então, errada 1, errada 2. E aqui, ao final, temos, especialmente nas áreas... aqui eu queria só de novo a questão da concordância. Olha, a forma verbal tem, poderia ser flexionada no plural tem. Sempre estão concordando, toda prova tem isso. Presta atenção, eles estão sugerindo que o sujeito é medo e insegurança, mas o sujeito é a sensação do medo. Isto que é sujeito. Então, a sensação do medo não pode ser colocado no plural, está errada. E acho que a 24 é a última. Essa é a última, foi uma prova bem recente, gente, bem. Nem precisei colocar o texto. Quais as perguntas de acentuação? Levando-se em consideração o que está previsto na ortografia oficial vigente, é correto afirmar que o vocábulo têxtil, que segue o padrão de flexão do vocábulo pêncil, é acentuado também na forma plural. Sim. Obsolescência é vocábulo que segue o padrão do vocábulo ciência, de tongo crescente. A acentuação gráfica do vocábulo déspotas, que é proparoxítona, também é empregada quando o vocábulo é grafado no singular, também. A única palavra que muda a singular plural é hífen, que no singular tem acento, e hífens no plural não tem acento. Né? Pólen no singular tem acento, pólens no plural não tem acento, mas as demais não tem diferença a questão de estar no plural ou singular, portanto essa está correta. Gente, sobre a redação oficial, sei que me resta alguns minutos, redação oficial não, redação para concurso, eu coloquei alguns dados, e quem assistiu, que era meu aluno, eu peguei da própria apostila alguns dados dizendo, ou você faz a redação apresentando, contextualizando o teu texto, eu quero só passar umas dicas aqui. A introdução, ela apresenta o assunto, o posicionamento do autor, formula uma tese, mas não pode ser longa, gente. Introdução, numa redação de 30 linhas, em torno de 6 linhas. Não tem que fazer uma introdução de 10, 12 linhas. Ou vocês formulam assim, por exemplo, eu peguei esse trecho de um texto lá. Em tempos como esse, em que eu acho muito bom esse texto, que está na primeira página da apostila de redação, em que crises abalam todos os setores do país, é comum buscar soluções imediatistas para problemas complexos ou mesmo transferir a responsabilidade para um grupo de classe. A pena de morte como solução da criminalidade no país é um desses casos. Não houve assim um posicionamento do autor. Ela contextualizou a situação de problemas graves e que muita gente acredita que a pena de morte é uma solução para esses casos. Daí aqui não tem exercício para resolver, é apenas para mostrar para vocês que a autora, ela desenvolve o trecho, eu queria que vocês lembrassem que é muito importante entre parágrafos ter esses elementos de coesão. Coloquei trechinhos da redação. Proclama os seus defensores. Então, da pena de morte, que a pena é aplicada, serviria de exemplo, todavia, já ficou provada a ineficiência da pena. Existe ainda uma incoerência, outra justificativa absurda. Isso, gente, é coesão no texto. É importante, entre parágrafos, acrescentarem essas ideias que dão sequência ao texto. E que a conclusão é uma retomada, que está aqui a conclusão desse texto. Ou vocês podem fazer a redação seguindo aquele modelo quadradinho que dá certo. Por exemplo, coloque-se lá o tema, formula os argumentos, desenvolve os argumentos, se quiserem. Né? Por exemplo, se não fossem dados argumentos na prova, dados os argumentos que eles colocam os itens na prova, dá para você pensar um posicionamento, formular os argumentos e desenvolver cada um. O importante é que isso aqui é um esquema básico de redação que tem dado certo. Eu coloquei uma sugestão de tema aqui e argumentos você soma e monta a introdução. A Banca CESP colocou no passado, em 2009, agente de polícia, esse tema com 3 itens. Eu estou saindo. Tá bom, professor, já entendi sua cara.
Então, ele colocou os 3 itens de redação. Eu sei que ele já precisa entrar. Aí você pode colocar os 3 itens dentro de uma introdução, de tal forma que coloque as ideias numa introdução, ou pode escolher cada item para um parágrafo. Lembrando que tem que começar sempre pelo mais abrangente. Por exemplo, o aparelho policial como um dos pilares da sociedade democrática. Então dá para começar pelo mais abrangente e desenvolver os demais. No mínimo 3 parágrafos, no máximo 5. Letra cursiva, não precisa ser legível, né? Que eles querem legibilidade, qualquer letra, desde que se faça a distinção de maiúscula e minúscula, serve a letra de forma. No caso de erro, passa só um grifo na palavra, não precisa colocar título e não esqueçam, no máximo é 30, o mínimo não há, mas é bom ficar entre 25 e 30 linhas. Tá? Então, eu coloquei algumas dicas de redação aí para vocês pensarem e não cometerem algumas falhas que estão. Sugestão de tema, só Deus sabe. Né? Vamos deixar aí algumas ideias para vocês pensarem. Desejo a vocês, gente, uma boa prova. Sejam felizes, vão bem tranquilo, comecem pela redação. Se vocês não souberem nada, deixa de lado, faça a prova, depois desenvolvam a redação com calma, com tranquilidade. 1 hora, 1h30 para a redação. Tchau, gente. O professor fez uma ótima redação que vai entrar aqui. Tchau.